Não, eu só quero ouvir, eu não quero falar nada. Isso não pode passar dos 60 e vivenciar uma inversão dessa. Não tenho mais. Que bom. Ontem teve uma boa reunião lá na Casa das Garças, né? Foi incrível. Você viu a de antes de ontem também, não? Não, estava no trabalho. Depois eu quero comentar com você, porque nós tivemos um governador do DEM e um governador do PT, se entendendo perfeitamente. Aí eu falei, que bom que nesse dia que nos Estados Unidos ninguém se entende, nós estamos nos entendendo aqui. Vamos precisar nos entender, né? Que foi o que... Caramba. Aliás, Pensilvânia, saiu agora. Acabou de... O que aconteceu? Virou? Passou, já passou. Ainda não terminou, mas já passou. Sei, tá bom. E agora já... E Pensilvânia sozinha resolve. O resto deixa de interessar. Claro. Que bom. É um... alívio, né? Poxa. Um baita de um alívio. Bom dia a todos. Bom dia, Amanda. Funcionou agora a câmera, estava com um problema técnico aqui com a câmera. Estava aqui já preparado para entrar. Bom dia, especial. Maurício, quem é que está coordenando a técnica aí? Deixa eu só ver se eu consigo colocar a minha apresentação aqui. Como é que eu... Você pode apertar nesse botão verde aqui embaixo, Share Screen. Vocês estão vendo? Não? Desculpa. Perfeito. Tá vendo aí? Sim, sim. Direitinho. Tá ok agora? Tá sim, tá sim. Se eu poderia parar de compartilhar só um segundo só para a gente fazer a abertura? Apresentar os senhores. O senhor poderia parar de compartilhar só um segundo para a gente fazer a abertura? Aí, apresentar agora... os senhores aos ouvintes? Falar sobre a mesa? Vou passar a palavra para a Amanda, para ela fazer isso da maneira mais própria possível. Amanda, bola sua. Bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje, em especial o professor Edmar Baixa, o professor Sérgio Besserman Viana, que nós temos conosco aqui hoje. Nós temos a honra de termos conosco aqui hoje. A mesa que nós temos agora, dando prosseguimento ao nosso evento de 130 anos da República, avanço ou retrocesso, é sobre economia e instituições. Então, além de agradecer muitíssimo pela presença do professor Edmar e do professor Sérgio, eu aproveito aqui para dar alguns avisos iniciais para os que estão nos ouvindo. As perguntas aos palestrantes podem ser enviadas para a gente via chat, tá bem? Que ao final nós vamos fazer da melhor forma possível para repassar perguntas aos palestrantes. E também para fins de atividade complementar, é só enviar para a gente o nome completo, por favor, e a matrícula, que nós vamos repassar isso depois para o departamento. Tá bem? Então, eu gostaria primeiro de fazer uma introdução dos nossos palestrantes. O professor Edmar Baixa é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem 2 mestrados pela Universidade de Yale em Economia e também um doutorado, PhD, pela mesma Universidade de Yale. As suas contribuições para a história econômica do nosso país são inúmeras mesmo, valendo uma menção especial aqui à sua participação na elaboração do Plano Real. O professor Edmar Baixa ocupa também a cadeira de número 40 na Academia Brasileira de Letras e é sócio-diretor e fundador do Instituto de Estudos de Política Econômica da Casa das Garças. O professor Sérgio Besserman Viana é também economista, mestre e doutor pela PUC-Rio, é professor também aqui da casa, Não sou doutor. Acho que ele vai corrigir o currículo dele. Ah, por favor. Não sou doutor, não, sou mestre. Ah, entendi, perdão. É professor aqui da casa, não é? Foi ganhador do prêmio BNDES em 1987, com a sua dissertação de mestrado, e foi presidente também do IBGE entre os anos de 1999 e 2003. Inclusive, foi durante a sua gestão que se deu o censo muito aclamado do ano de 2000, cujo sucesso foi considerado um recorde.
E com isso nós já vemos aqui que mesa de peso que nós temos hoje reunida. E sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra, por favor, ao professor Edmar, para que ele possa dar início à sua fala, por favor. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com o Sérgio. Como eu disse no começo, algum dia ele foi meu aluno, hoje ele é meu professor. Enfim, e prazer aqui. Se vocês quiserem depois, eu não sei como é que é o sistema de conversa aqui, é só pelo chat ou pode levantar o dedo e falar também? Como é que... Nós habilitamos aqui pelo chat mesmo. As perguntas chegam para a gente e, ao final, a gente repassa para os senhores. Ok. Eu tenho uma apresentação aqui, eu consegui colocá-la antes, eu acho que eu vou ver se eu consigo colocar depois. Claro que está vendo. Aqui a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre 130 anos do Brasil republicano. Os títulos que vocês me deram aí foi Ecos do Passado e Olhares para o Futuro. Título lindo, aliás. Eu vou começar com Ecos do Passado. E aqui eu vou repassar alguns gráficos sobre inflação e PIB em 130 anos da República. Isso aí foi motivado por um livro que eu organizei junto com mais 5 outras pessoas no passado, chamado 130 anos em busca da República, que reúne economistas, advogados e cientistas sociais. E no lançamento aí do livro, eu aproveitei para tentar fazer um resumo muito breve aqui do que se passou em termos de inflação e crescimento da economia ao longo da República, né? O primeiro gráfico é esse. Deixa eu explicar ele, que ele é um pouquinho mais complicado, né? Como vocês sabem, nós tivemos uma hiperinflação aí até 94, né? E se eu tivesse um gráfico normal, em que eu colocasse no eixo vertical a taxa observada de inflação, né? A única coisa que vocês iam ver era esse pico enorme de uma inflação que chegou a atingir 3.000% ao ano, né? E como o que eu quero ilustrar não é só essa alta inflação, mas também toda a trajetória da inflação ao longo da República, né? Eu dei uma amassada, entre aspas, na taxa de inflação mais elevada aí dos anos da hiperinflação. Em vez de colocar a taxa de inflação no eixo vertical, eu sei que vocês são advogados, mas, enfim, é disso que se trata, né? Eu coloquei o logaritmo de 1 mais a taxa de inflação, né? Isso é basicamente, se preocupar com a tecnicalidade disso, isso é basicamente como se eu tivesse pegado uma marreta, né? E fizesse abaixasse a taxa de inflação, essa mais alta, e ao abaixar a mais alta, as que estão mais lá por baixo, elas começam a emergir, né? Vocês veem aí que, na verdade, no eixo vertical, né, a máxima taxa de inflação que está ocorrendo aí não é a taxa de inflação, né? É o logaritmo de 1 mais a taxa de inflação, pouco mais de que 300%. Né? Mas, de qualquer modo, quando a inflação, exceto nesse período, essa inflação baixinha que está nos outros Professor, posso só pedir licença anos, para o senhor, porque a sua tela saiu. Minha tela caiu? Agora não está mostrando mais o PowerPoint.
E agora? Agora foi direitinho, obrigada. Então é isso, quer dizer, esse aí é o período, se vocês olharem na horizontal, né? Eu estou vindo aí desde 1890, né? Primeiro ano da República, até o ano de 2018, né? E eu separei esses períodos aí em alguns períodos mais significativos do ponto de vista político, né? Primeiro, eu separei esse período aí que o primeiro ocupante da cadeira 40 lá da Academia Brasileira de Letras chamou de o período da ditadura militar, né? É o período do Deodoro e do Floriano, né? Esses 5 primeiros anos da República, né? E aí o segundo período é a Primeira República Civil, que vai até 30, quando tem a Revolução de Outubro, do Getúlio. Aí vem o período do Getúlio, até 45. 46 começa a Segunda República, que vai até 63. Né? Aí entra a ditadura militar, que vai até 85. Né? E aí esse período da nova república, que eu dividi em 2 partes, né? A nova república pré-plano real, até 94, e a nova república pós-plano real, que é a partir de 95. Né? Bom, o que vocês veem aí claramente? Né? Quer dizer, teve esse período aí horrível, né? Dessa inflação enorme que a gente teve logo na abertura da nova república, né? Teve aquela tentativa fracassada de estabilização com o Plano Cruzado, do qual eu participei, né? E na hora que o Plano Cruzado fracassou, né, nós tivemos uma hiperinflação, né? Que teve esse pico enorme aí logo antes do Collor, né? E um segundo pico aí logo antes do Plano Real. Mas vamos voltar aqui para trás, né? Começar aqui com Deodoro, né? No período da República, nós tivemos o chamado encilhamento, né? Que é um período de alta inflação, aí, com Rui Barbosa manejando o Ministério da Fazenda. Né? Essa inflação foi controlada, né? A duras penas, e depois, ao longo de toda a Primeira República, né? Vocês veem que a inflação fica muito baixinha, né? Ela fica muito baixinha, mas muito instável, né? Vocês verem que aí que tem diversos anos na Primeira República a gente teve deflação, né? Uma taxa de inflação menor do que zero, né? Então, e a partir daí o Getúlio, né? A primeira parte estava tudo sob controle, com a guerra a inflação acelerou, mas depois do fim da guerra, né? Com uma taxa de câmbio fixa sobrevalorizada, né? Você manteve a taxa de inflação baixa e até o início dos anos 50, né? Tem um período aí de certa instabilidade, e a partir do período do Juscelino, né, 55, 56, a inflação começa a se acelerar, né? E vai se acelerando até 63, né, quando ela atingiu algo aí perto de 90%, né? E veio o golpe, né? A primeira fase do período militar foi uma fase de estabilização e reformas, né? Com Roberto Campos e Otávio Gouveia Bulhões no comando. Isso durou alguns anos, 3, 4 anos, né? A partir de 1969, 68, 69, os militares e os tecnocratas, agora sob o comando do Delfim Neto, né? Mudaram de ideia, resolveram pisar no acelerador, né? Foram indexando a economia cada vez mais, né? Para conviver com uma inflação em crescimento, né?
enquanto a economia mantinha um crescimento razoável, mas a inflação foi se acelerando também. E quando veio a crise da dívida externa, e a partir de 79, 80, 81, né, a inflação foi lá para 200%, né, aqui o gráfico não mostra porque está em logarítmico, né, mas quando a Nova República entrou, a inflação estava em 200%, até do ano cruzado, temporariamente controlada, mas quando o plano cruzado falhou, aí veio esse período horrível da nossa história, né? Essa tristeza que foi, essa contraste, né, entre a felicidade que todos estávamos com o fim da ditadura militar e confrontando essa incapacidade da democracia de controlar uma inflação que era cada vez mais acelerada, né? Levou anos, né? Precisou de muito aprendizado, mas finalmente, em 94, a gente, com o Plano Real, conseguiu dar conta da fera, né? A inflação despencou, né? Despencou e ficou lá baixinha, né? Vocês podem olhar aí que a inflação ficou muito baixinha, né? E muito estável, né? Quer dizer, obviamente tem um problema aí do contraste com essa inflação enorme anterior, né? Mesmo estando em logarítmico, né? Mas a inflação agora está basicamente sob controle, né? Vamos ver agora com essa coisa da pandemia aí, e esse aumento do preço das commodities e essa desvalorização enorme da taxa de câmbio, o que o futuro nos reserva, né? Mas essa é a história, né, da Primeira República vista do ponto de vista da inflação, né? Do ponto de vista... Estou com um problema de passar aqui a... Estão me ouvindo agora? Alô? Estamos ouvindo, sim. Mas agora aqui você consegue passar aí, porque agora aqui o meu... Deixa eu parar de... Estou com um problema aqui que ele está rodando em falso. Você consegue passar aí para mim, Ana? Consigo sim, professor. Então vamos lá, porque então, aqui eu começou a rodar em falso aqui. Tá bem, coloca o seu slide aqui sempre que o senhor quiser que passe, é só me avisar, por favor. Mas passa para o segundo slide, então, da taxa de crescimento. Está vendo? Apareceu aí? Alô? Oi, professor, estou colocando aqui, só um segundinho, por favor. Sei, desculpa. Bom, em termos de taxa de crescimento, quanto que o gráfico não aparece aí? Esse aí não serve, não, né? Tem que ser melhor. É isso que você tem? Professor, para mim ele chegou assim. Não. Um segundo, a gente já resolve. A gente já está resolvendo aqui. Bom, então vamos lá sem isso mesmo. Por alguma razão não estou respondendo aqui. Bom, em termos de taxa de crescimento, né? Vou falar aqui. Em termos de taxa de crescimento, o que a gente tem também nesse período é uma coisa bastante peculiar, né? Porque a gente começa o período do Deodoro e do Floriano, né?
com taxas de crescimento muito ruins, né? Foram bastante negativas aí nesse período. Depois, ao longo da Primeira República, a gente tem... agora sim. Ok. Amanda? Alô? Oi, professor. Essa aí que você pôs estava boa. Então tá ótimo, que bom. Mas põe ela de volta. Vou colocar, porque para responder ao senhor eu preciso sair da tela e voltar para o Zoom. Ok. Vou por lá de... Então, vamos lá. Aí temos Deodoro. Aí isso é a taxa de crescimento do PIB de 1890 a 2018, de novo. Identificado aí esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, né? Deodoro e Floriano foi um período muito ruim, né? Em termos de taxa de crescimento, teve mais valores negativos do que positivos, né? A Primeira República teve muitos picos de crescimento, né? Mas também, como vocês veem, teve diversos anos de recessão, né? São as barras que estão apontando para baixo de zero, né? O período do Getúlio foi um período de crescimento, mas aí veio a guerra, né? Tivemos 2 anos de recessão durante a guerra, 40 e 42, e a partir de 43, né, até 1980, a gente nunca teve uma recessão, né? Mesmo na transição do Goulart para a ditadura militar, em 63, né, o crescimento foi pequenininho, mas ainda foi positivo, né? E vocês verem que a Segunda República, que vem logo depois do Getúlio, né, foi um período de crescimento bastante interessante, né? Exceto, basicamente, pelo último ano, que é 63, que foi aquela confusão política no país, né? Aí veio a ditadura militar, né? No período houve uma retomada do crescimento. Até 70, aí os militares resolveram mandar o pau na máquina, né? Provocaram um milagre, né? Na base de um endividamento externo crescente, né? Isso foi nos levando até quando chegou em 79 e acabou a brincadeira, né? Houve a crise da dívida externa, uma crise profunda. Tivemos aí esses anos de queda do PIB, se você somar os dois, né? Que a gente não tinha visto até agora, né? Em 81 e esse repique em 83, né? Veio a Nova República, né? Com aquele auge ali do Plano Cruzado, levou 1, 2, 3 anos, e aí a história foi horrível, né? Teve a recessão do Plano Collor, né? Depois houve uma retomada com o Plano Real, né? Tivemos uma crise aí na transição do Fernando Henrique para o Lula, veio a bonança das commodities, né? O crescimento desse período aí do primeiro, segundo período do Lula. Depois acabou a bonança, né? Acabou a bonança, ainda teve a Dilma mandou pôr pau na máquina aí, enfim, mas, enfim, a inflação voltou a mostrar sua cara, né? E a economia entrou em recessão aí em 2014, da qual ficou aí em 2015, e depois ficaram esses pibinhos aí em 17 e 18, né? Também em 19, né? 1% ao ano, essa taxa de crescimento medíocre que a gente tem. Podia passar para o próximo, né? Próximo slide. Aí é um resumo da história, né? Nesses 7 períodos que eu mencionei anteriormente, vocês veem, e aí a taxa de crescimento do PIB e a taxa de inflação. Tivemos taxa negativa no Deodoro Floriano, 3,9 na Primeira República Civil, 4,4 de crescimento no Getúlio, 7,1 na Segunda República, né?
E durante a ditadura, é engraçado, né? Isso as pessoas não notam, né? Que por causa da crise lá no final da ditadura, né? Na verdade, a taxa de crescimento média durante a ditadura foi menor do que na Segunda República. A Segunda República foi o período em que o Brasil mais cresceu, né? Aí veio o pré-real, com aquela inflação, mas deu ainda 2,9%, e depois do pós-real a gente controlou a inflação, mas infelizmente não achamos o caminho do crescimento, né? Vocês veem aí que desde que nós estávamos crescendo 7,1 para 6,3, passou para 2,9, passou para 2,4, né? E agora a gente está em 1, né? Fora esse ano maluco que a gente está enfrentando esse ano, mas enfim. Quanto à inflação, né, tivemos essa alta inflação lá no período de Deodoro. Depois a inflação ficou baixinha na Primeira República, começou a crescer no Getúlio, cresceu mais na Segunda República, cresceu mais ainda na ditadura militar, cresceu mais ainda na retomada da democracia até o Plano Real. Depois aqui no Plano Real é 10,8, contando a partir de 95, sem 95, que ainda tem um resquício da hiperinflação anterior. A taxa média de inflação é 8, né? Mas hoje está baixinha, né? Está 3%, enfim. Então, essa é a história do passado, né? Deixa eu contar um pouco agora sobre o que o futuro nos reserva. Deixa eu passar a próxima aí, né? Então, olhando para o futuro aqui, primeiro essa questão que eu falei antes, né, da taxa de crescimento do PIB. Aqui nós temos a taxa de crescimento do PIB de 50 a 2018, as barras azuis são as taxas de crescimento anual, né? Está no eixo vertical, a linha amarelada, laranjada, é uma média móvel decenal, né? de 10 anos. Né? Vocês veem que entre 50 até 80, a gente vinha com uma taxa de crescimento aí da ordem de 7%, né? 7,1%, vocês viram, né? Aí, então, mergulho com a crise da dívida externa, né? Mergulhou para 2,5%, né? E lá ficou, teve um pequeno auge aí no período do auge das commodities, quando o Lula estava no governo, né? E a China estava bombando. E aí teve essa trajetória de PIBinho atrás de PIBinho. Nós estamos hoje com uma média aí de 1%. Né? Então, nós temos um problema sério, né? Independente da crise deste ano, né? O país perdeu a capacidade de crescimento, né? Que vinha no passado. Né? Não adiantou controlar a inflação, como no momento a gente estava lá no governo, achou, né, que se tirasse a inflação da frente o Brasil ia voltar a crescer. Voltou nada, né? Então, deixa eu olhar aqui por que próximo slide. Amanda, próximo slide. Então, é porque essa que eu chamo aí da armadilha da renda média, né, que o Brasil está prisioneiro da armadilha da renda média com crescimento medíocre desde 1980. Né? O meu ponto aqui é que isso é um fenômeno comum. Né? Se vocês olharem nossos países aí ao longo da América Latina, né? Muito pouca gente que conseguiu fazer alguma coisa muito melhor do que nós, né? Chile em particular. Né? Mas por que é um fenômeno comum? É porque é relativamente fácil, a África que me perdoe, né? Com instituições no lugar, sair da pobreza para a renda média, né? Basta urbanizar e industrializar. Né? Mas é muito difícil sair da renda média para virar um país rico. Né? E desde a Segunda Guerra, né? Só 12 países, né? Que eram pobres conseguiram virar ricos. Né? São eles Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, Israel e Taiwan. E a maneira que eles enricaram foi exportando indústria. Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, que se tornaram ricos integrando-se à comunidade europeia e exportando serviços, inclusive mão de obra. E, finalmente, Austrália, Nova Zelândia e Noruega, né, que cresceram, claro que são hoje exportando recursos naturais. Ou seja, não depende do que
você exporta, né? E o que importa é que você exporte, né? E aí, o próximo gráfico, né? Peguei aí entre esses países, selecionei a Coreia do Sul, né? Olha aqui a experiência, isso aqui é a abertura ao comércio exterior, é a participação da soma das exportações com as importações em relação ao PIB, né? Brasil é a linha cheia, a linha tracejada é a Coreia do Sul. Vocês notam aqui que entre 1950 e 64, né, tanto o Brasil quanto a Coreia do Sul estavam seguindo uma política de substituição de importações, né, de contração relativa do coeficiente de importações em relação ao PIB. Né. A partir dos anos 60, né, a Coreia muda de ideia. Logo depois do primeiro choque do petróleo, né, eles se decidiram que, se eles quisessem continuar a crescer, eles tinham que participar do comércio mundial, né, e foi o que eles fizeram. Né. Eles mudaram a estratégia de substituir importações para uma de fomentar exportações industriais. Né. E aí, essa trajetória incrível da Coreia, né, que o coeficiente de comércio da Coreia passa aí de 20%, né, e hoje é 130% do PIB, a soma de exportações com importações em relação ao PIB. Né? O Brasil ficou mais ou menos onde estava, né? Não dá nem para notar. Né? Nós continuamos ali na sua trajetória de isolamento em relação ao comércio internacional. Qual foi a consequência? Está no próximo gráfico. Amanda? Essa aqui é a relação entre o PIB, a renda per capita do Brasil e da Coreia do Sul entre 50 e 2018, mesmos anos. Né? Vocês veem que 100 é quando o PIB do Brasil e da Coreia é igual. Né? Se é maior do que 100 é porque o PIB do Brasil per capita é maior do que a Coreia. Nós tínhamos um PIB per capita maior que a Coreia, né? Até 1900, no início dos anos 70. Né? Aonde que começa a divergência, né? Vocês notam aqui que em 1960 a gente tinha um PIB per capita em relação à Coreia de 160% da Coreia. A partir daí a Coreia começa a acelerar, né? E mesmo com o milagre no Brasil, né, a trajetória é que chega em 80 aqui, a Coreia já está com um PIB que é 20% maior que o nosso, né? E continua nesse processo, né? E hoje em dia o PIB per capita da Coreia é 2,5 vezes o do Brasil. Né? A renda per capita do Brasil é apenas 40% da Coreia. Né? E a grande diferença, né, entre um caso e outro é essa predisposição da Coreia a participar do comércio. Por que é tão importante participar do comércio? Esse é o próximo gráfico. Os exemplos, né, por que a abertura é crucial, a abertura ao comércio. Esses exemplos que eu mencionei mostram que a abertura pode não ser suficiente. Tem país que abriu, mas não cresceu. Mas não tem nenhum país que tenha crescido sem ter aberto. Né? Então, a condição da abertura, ela pode não ser suficiente, mas certamente é necessária para um país virar rico. Né? Isso por quê? Porque o salto da renda média para a renda rica, né, depende do aumento contínuo da produtividade por parte das empresas do país. Né? E para que as empresas aumentem continuamente a produtividade, você precisa de 4 condições. Precisa de concorrência, precisa de tecnologia, precisa de escala e precisa de especialização. Né? E essas 4 condições, mesmo no país relativamente grande como o Brasil, né, essas condições só se conseguem com abertura, com participação nas cadeias internacionais de valor, não é? O que a Coreia faz de uma maneira extraordinária. Não é? E o que o Brasil faz? Vamos ver no próximo gráfico. Não é? O Brasil é um país fechado ao comércio exterior. Não é? Em contraste com os países que chegaram lá através da abertura, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Não é? Grandes economias são também grandes exportadoras. Os Estados Unidos é a primeira economia do mundo, a segunda maior exportadora. A China é a segunda maior economia, a primeira maior exportadora. Japão, 3,4%, Alemanha, 4,3%, Reino Unido, 5,10%. A França é a 6ª maior economia do mundo e a 7ª maior exportadora. Né? O Brasil, antes dessa crise nossa, né, agora,
era a 8ª maior economia do mundo, né? Mas é apenas a 26ª maior exportadora, né? Pior mesmo até que a Índia, né? Que é a 7ª maior economia e a 19ª exportadora, né? Mas a China agora, a Índia está entrando num processo também de integração ao comércio exterior, né? O PIB do Brasil era, bom, esses números estão um pouquinho defasados, mas enfim, é mais ou menos isso ainda. O PIB do Brasil é 3% do mundo. As exportações do Brasil são só 1% do mundo. Nós somos um gigantinho em termos de PIB, 3 metros, né? E um anão de 1 metro em termos de exportação, né? E acompanhando esse pífio desempenho das exportações brasileiras, obviamente as importações seguem o mesmo caminho. A relação de importações em relação ao PIB no Brasil é de 11,6%. É o menor valor entre todos 164 países considerados pelo Banco Mundial. Então, a primeira conclusão aí é que para sair da armadilha tem que ser pela abertura, né? E isso é um paradoxo, porque o país é um dos 6 destinos mais preferidos para o investimento direto das empresas estrangeiras. Mas as empresas vêm aqui para explorar o mercado interno, elas não vêm para exportar, né? Anos atrás, aí, um repórter perguntou ao Carlos Gnocchi, né, que agora caiu em desgraça, coitado, por que os Renaults produzidos no Brasil não eram tão bons quanto os da França, né? Resposta dele: me deixe importar partes e peças da Europa, que eu faço aqui Renaults tão bons quanto os de lá, né? Vocês pegam o caso do México, né? Que a indústria automobilística do México é 2 vezes mais produtiva. Um trabalhador mexicano produz 2 vezes mais automóveis do que os nossos trabalhadores na indústria automobilística. Por que isso? Porque o México se integrou a sua indústria automobilística ao Canadá e aos Estados Unidos. E nós ficamos aqui, né, integrados a quem? A Argentina, né? Em conclusão, somente com a abertura do comércio exterior, o Brasil terá alguma chance de sair da armadilha da renda média e se tornar país rico, né? E esse, basicamente, é o ponto que eu queria deixar para vocês. Não sei se tem mais alguma coisa aí. Deixa eu ver. Amanda? Isso. O resto... Oi, professor, era o último slide mesmo. Ok, tá bom. Eu resolvi ficar por aí para não ocupar muito do tempo do Sérgio. Desculpe aí, Sérgio, por avançar um pouquinho no seu tempo. Um abraço. De forma alguma, professor. Muito obrigada, professora Edmar. Muito obrigada pela sua fala. Antes de nós passarmos a palavra para o professor Sérgio, eu queria só reiterar aqui os avisos de que as perguntas podem ser enviadas para a gente pelo chat, tá bem? E nós, ao final, vamos repassar essas perguntas para os palestrantes. Então, eu gostaria de passar a palavra, por favor, ao professor Sérgio, para dar continuidade à nossa mesa. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo por esse convite. Tá? Eu estou com 63 anos e toda a minha história na economia começa sentado na sala de graduação na PUC com aulas do professor Edmar, o melhor professor de economia que eu tive todos esses anos. E com coincidências, era um tempo que não existia currículo mínimo de graduação em economia, em nenhuma faculdade. Eu mesmo depois fui coordenador adjunto de graduação e participei da elaboração do currículo mínimo. E aí eu tinha acabado de entrar, né? Eu tinha entrado na engenharia no fundão, depois história na PUC, aí fui para a economia da PUC e estava ali, eu devia fazer introdução à economia 2. E aí eu vejo na grade macroeconomia B, professora Edmar Baixa. E não tinha o currículo mínimo de graduação, não tinha pré-requisitos. Eu fiz macroeconomia B antes de fazer introdução à economia 2 e macroeconomia A. E aproveitei muito, deu uma embaralhada assim, mas... E depois fiz muitos outros cursos com o Edmar. E foi nas salas de macroeconomia B que eu conheci a Guida, minha companheira, há 41 anos. Então, é uma honra estar aqui ao lado do Nor, agradeço a vocês. E
que o que eu gostaria mesmo é que eu continuasse falando aí para a gente. Eu sabia que a gente ia assistir uma apresentação com um painel desse, então eu fiz uma opção por comentar, de acordo com o título de vocês, Épocas do Passado, Olhares para o Futuro. Aliás, sabe ainda o que é o tempo na física. Sérgio, eu acho que a sua fala está meio... Mas há séculos e séculos atrás... Oi? Estão me ouvindo? É que a sua fala tinha travado um pouco, professor, o seu som, mas Voltou? agora acho que voltou. Tá. Então, eu dizia que a gente não sabe o que é o tempo na física. Estamos observando 2 buracos negros colidindo para saber, tentar saber um pouco mais. Mas há séculos atrás, parece o título de vocês, Santo Agostinho, muitos séculos atrás, disse algo genial sobre o tempo. Existem 3 tempos. O tempo presente das coisas passadas, o tempo presente das coisas presentes e o tempo presente das coisas futuras. Então, quando vocês ouvirem um zen budista dizendo que a gente tem que viver o presente, é pura verdade. A gente tem que estar com a atenção no presente. Mas o presente inclui os pais, os avós, a história toda atrás, e inclui os desejos, as aspirações, os investimentos, tudo isso está no presente. Então, eu optei, sabendo que iria assistir uma magnífica apresentação do Marx, por pegar assim, a floresta e tentar fazer uma pergunta que o Edmar nos fez. É um tempo meio longo, né? Então é mais difícil de... É uma piada clássica, mas talvez algum daqui não conheça. Piada não, aconteceu. Xu Enlai, primeiro da China, entrevistado sobre qual a importância da Revolução Francesa, quando houve o centenário, 1989, respondeu, faltam 200 anos, né? Respondeu muito cedo para dizer. E, de fato, quando a gente olha para a floresta, assim, às vezes 200 anos é um tempo pequeno. Os acontecimentos atuais nas democracias do mundo mostram que o Schoenlein tinha alguma razão. Mas vamos a essa pergunta que o Edmar nos colocou e respondeu, e eu concordo plenamente com as principais. Mas eu queria puxar um outro lado, que estamos falando de economia e instituições. Não é uma outra resposta e muito menos uma resposta mais... É só uma questão a mais, além daquelas econômicas que já foram tão bem estudadas, que nós nos perguntemos por que o Brasil... É muito difícil. Por que nós acabamos enfiados na armadilha da renda média? A faca está no brejo, mas dá para sair, tem que puxar a vaca, tal, educação, crescimento, de baixo carbono. Mas o que o Reino Unido tão fechado esse tempo todo, ajudando a que o nosso desenvolvimento tenha sido combatido? Sérgio, eu acho que está tendo um problema de novo na sua conexão aí. Amanda, o Sérgio está on, não? É isso mesmo, professor. Teve algum problema aqui. A imagem do professor Sérgio saiu também. A internet está sendo muito usada demais, né? Precisamos que venha logo o 5G, né? Para a gente acabar com esses problemas. É verdade, professor. Tá
Está mudo o seu som, professor. Pronto. Vocês vão ter Agora desculpa, eu foi. tive que mudar do computador para o celular. Então, vamos pegar do ponto. O que há economia em instituições? Vamos pensar em instituições, não apenas... Deixa eu exemplificar o que eu queria que a gente pensasse em instituições num sentido mais amplo. Por exemplo, Gramsci, quando falava Estado, muita gente erra totalmente sobre o pensamento de Gramsci, ele não está se referindo ao que nós pensamos como Estado, as instituições estatais, os governos, etc. Ele menciona Estado como tudo do arcabouço institucional, mas também de uma forma ampla. Não apenas como as instituições de Estado, as Forças Armadas, o Itamaraty, mas incluir a cultura, os costumes. O que acontece no Brasil? Já vimos que é difícil. Essa não é uma pergunta, mas o que faz com que o nosso desenvolvimento de 80 para cá, Edmar já explicou em termos de economia, comércio exterior, mas há outras razões, as nossas segurança jurídica é baixíssima, baixa, tem trabalhos importantes sobre isso, as coisas mudam com modo imprevisto, não se respeita contrato, as relações pessoais são tão fundamentais, olha, não é meritocracia. Então, tem alguma coisa, quando a gente olha para a floresta, que possa nos dizer? Havia uma tentação intelectual de atribuir essas dificuldades a uma herança, tempos presentes das coisas passadas, uma herança do escravagismo e da expoliação colonial, a qual o Brasil teria sido vítima. Então, esses ecos do passado ainda seriam fatores. Eles estão muito presentes em muitas coisas, o escravagismo, então nem se fala. Mas eu acho que há algo na nossa Constituição cultural atual que é meio genérico, mas pode nos ajudar a tentar responder essa pergunta. E aí eu vou me socorrer da antropologia, que é um professor da PUC também, professor Roberto da Mata. Recomendo que todos leiam as coisas que ele escreveu, mas sendo completamente injusto com ele, que acho que é companheiro do Baixa na Academia Brasileira de Letras. Eu vou resumir... Ele de ciências. Ele é, não é? Ele está na de ciências. Gente. Na de letras, não conseguimos trazer ele ainda não, mas estamos tentando. Já devia estar lá. Se eu puder ajudar. Ele defende que... Ele coloca uma tese de que, no Brasil, nós temos... Nossa sociedade não chegou a um desenvolvimento institucional que separasse, na expressão dele, a casa da rua. Então, nós temos as regras da casa, as leis da casa, as normas da casa. Agora, entenda-se por casa não uma coisa necessariamente familiar, a nossa casa, a família. É também, mas além da família, casa aqui significa qualquer agrupamento fechado, ou seja, qualquer corporação. Corporativismo certamente é parte da nossa resposta, de vários tipos, grupamentos empresariais, polícias, milícias, gangues criminosas. Cultura de gangue é uma expressão conhecida nas discussões de segurança pública. Então, a casa é isso. E a rua é o domínio público. São as normas, são as leis, é o Estado de Direito democrático, normas às quais todos nós devemos nos submeter. E esse acerto no Brasil não aconteceu, porque a casa está no mesmo estatuto hierárquico, digamos assim, no nosso pensamento e nas relações sociais, do que a rua, do que as normas que valem para todos. Por exemplo, um partido político tem uma denúncia que afeta a corrupção de alguém lá, alguém é acusado de corrupção. Aí um sujeito desse partido político que cala a boca e não diz nada a respeito, em vez de ser considerado um cúmplice, um bandido, alguma coisa desse tipo, ele é um herói, porque ele se sacrificou pelo partido, ou coisas desse tipo. Eu usei partido, mas vale em geral. Parceiro,
peixe, o meu colega, há uma pesquisa perguntando aos brasileiros se um parente seu tio, foi eleito deputado, ele deveria arrumar empregos para as pessoas da família, e deu 80 e tanto por cento, até meio surpresos, dizendo, sim, claro, por que ele não arrumaria? Ele é tio do cara, ele é... E o nosso primeiro samba, dizem que foi do Donga, mas não foi, não. Aquilo não era bem um samba. É de Ismael Silva. E é justamente um pedido de emprego público para o Antonico. O Antonico, porque precisa de um emprego público, porque ele é um cara legal para caramba, ele toca cuíca e tamborim na escola de samba. Então, que essa coisa da casa e da rua atrapalha enormemente o nosso comportamento institucional, mas se soma, no nosso caso, a um problema. Aí agora eu vou tentar ser um pouquinho original, então devo estar errado, né? Mas ideias assim, a gente, a ciência avança mais errando do que acertando. Mas eu vou tentar muito com uma moral, inclusive evidente em situações concretas. Uma é a ética kantiana, deontológica, que diz que vale a regra, vale a lei, vale a Torá. Torá, que é o Antigo Testamento, quer dizer a lei. Deus nos deu a lei. Ela é que vale. Há uma outra abordagem, que a gente vê muito no campo jurídico brasileiro hoje, essa discussão, que é a ética também plenamente válida. Não escolham uma ou outra, não. Discutam sempre, pensem sempre em cada questão concreta, que é a ética consequencialista, ou ética utilitarista. Para não ficar em teoria, deixa eu dar o exemplinho clássico, rápido, para poder juntar com o ponto anterior do Roberto Amaro. Que é um sujeito que está no metrô, na frente de uma manivela ali, ou numa linha de trem, o trem está vindo desembestado, sem freio, e vai passar por cima de uma turma de escola com 20 alunos e 2 professoras. Se ele mexer na manivela, o trem entra para outra linha e mata 3 funcionários da companhia de trens, já de certa idade, um meio gordo, cabelo, tá? O que é mais ético? Ele salvar 22 e morrer em 3, ou ele deixa com Deus e Deus é que decide para onde é que o trem vai? Ou outro exemplo clássico desse tipo, Jack Bauer, 24 horas. Minha filha está num avião e eu estou com um terrorista que sabe como é que desliga. O avião tem uma bomba e tem um terrorista na minha frente, que eu prendi, e ele sabe como desliga a bomba. Mas ele não quer falar de jeito nenhum. Eu torturo ele ou não. Se eu não torturar, morrem 189 pessoas, minha filha entre eles. Se eu começar a cortar os dedinhos dele, ele talvez me diga e salva todo mundo. Então, essa é uma discussão que sempre tem que ser pensada em termos concretos. Mas, quando se trata de políticas de Estado, a ética consequencialista, utilitarista, não pode prevalecer. Porque, senão, nós estaríamos frente à questão de quem deu o direito àquele que decide de decidir, naquele momento, que o mais útil, o mais consequente, o que vai dar melhores resultados é aquilo lá. Ou, de novo, sendo muito quase caricatural, se a minha filha está lá no avião, tem um grupo de ex-colegas da PUC, graduação, 40 anos atrás, tinha o regime militar naquela época. Hoje tem cada um com uma posição, está sendo discutido. Eu discutiu muito isso. E a minha conclusão foi assim, olha, se eu sou um policial federal e estou com o terrorista na minha frente, eu não torturo. Agora, o que eu faria? Eu tiraria, sou radicalmente contra a tortura, claro, mas minha filha está lá, então está lá. Neste
caso concreto, eu confesso a vocês que eu tiraria o meu distintivo e redigia rápido um bilhete de demissão da Polícia Federal, a 189 fazer isso. Eu acho, a gente nunca sabe quando chega a hora, mas eu acho que eu não faria. O Estado não pode fazer isso. E claro que se eu fizesse, vamos deixar claro, eu nunca mais ia dormir direito na minha vida. Então, isso aqui é só um exemplo. Economistas gostam de demonstrar por absurdo, isso aqui é um bom absurdo desses assim. Então, como é que a gente junta essas duas coisas? É que, como você tem a casa, a gangue, o grupo empresarial, a corporação de funcionários públicos, a corporação sindical, qualquer casa, de um lado, e de outro, as normas a quais todos nós devemos submeter, como no Brasil não ocorre isso, as normas às quais todos nós deveríamos submeter, está no mesmo estatuto das normas da casa, a ética consequencialista acaba predominando, mesmo nas políticas de Estado e de governo. É normal, por nós é visto como um costume normal, e ele é profundamente antidemocrático, profundamente antifuncional, e faz parte, um pouquinho, dessas explicações. Eu vou, de novo, abreviar com uma historinha. Estou indo para o Santos Dumont, e o taxista está falando muito. E não está dizendo que não tinha eleição, pelo que eu ouvi dele lá. E eu fingia que prestava atenção, olhava no celular, até que ele disse uma coisa que me acordou. Isso já tem muito tempo. Era da aprendeu de comércio exterior, eu achei. No meio do papo lá, eu ouço ele dizer assim: o que prejudica o Brasil, o Edmar vai achar que eu estou fazendo, e com a qual eu concordo em 100%. Mas e por isso é que eu me despertei. Ele diz assim: o que atrapalha o Brasil é o protecionismo. Aí eu acordei, falei: epa, que esse é o protecionismo? Ele, o protecionismo é que acaba com o Brasil. Olha esses políticos aí, um protege o outro. Então, é um outro protecionismo, mas é mais ou menos o mesmo protecionismo. Fiesp, um protege o outro, aí todo mundo lá, tal, com aquele discurso, os subsídios também aos empresários, os privilégios do setor público, dos funcionários, de parte dos funcionários do setor público. Eu, inclusive, eu sou um aposentado do BNDES. Então, eu queria juntar essas duas coisas para notar que, ao termos uma cultura onde a tribo, o clã, o grupo, a gangue, a corporação continua a poder se equivaler ou até se sobrepor às instituições, onde o confronto democrático levaria aos caminhos do interesse coletivo, do desenvolvimento do Brasil, levaria com maior ou menos eficiência, de acordo com a história, de acordo com as circunstâncias. Então, de jeito nenhum quero reduzir as coisas ao problema que eu estou colocando aqui. Mas o fato é que mesmo essa discussão fica muito difícil, porque é legítimo que o interesse de grupo ele é visto como legítimo. Você não pode. Ele é meu amigo. Não, eu sei que ele está roubando, mas ele é meu amigão. Que eu não posso. Ou um professor na PUC, por exemplo, que não cumpre as suas funções de professor. Aí um outro sabe daquilo, mas não vai nunca ser dedo duro no Brasil. E obviamente, não estou sugerindo a ninguém que saia por aí denunciando policialmente de forma policial aos outros, mas a coisa é um pouco assim. Então, essa situação, no meu ver, esse mix muito pouco transparente das duas éticas afeta as políticas de Estado, vale para as várias repúblicas que a gente viveu, cada uma de um jeito. Na República Velha tem o próprio nome, o coronelismo. Então, o coronel era o coronel, dentro da casa dele ele era o coronel, e isso ia para a República dos Coronéis. O mesmo vale para 30, mas até um pouco menos, porque no caso de uma ditadura, a legitimidade do Estado Novo, né,
a legitimidade de uma decisão utilitarista. O ditador escolhe, é um pouco... e vale para a nossa República de 46 e 64, e a nova República, que foi essa imensa esperança que Edmar, eu vivenciei isso como estudante lá na PUC, na nossa querida PUC, fazendo movimento estudantil, obteve grandes êxitos políticos e sociais, os indicadores sociais brasileiros que me indicaram ali naquele momento para cima, e principalmente a vitória contra a inflação com o Plano Real, com uma mudança social gigantesca. Mas é só olhar os escândalos dos últimos anos, já no século XXI, e a gente vê que, mesmo na nova República, o compadrio e o compradrio, com essa característica que ele justifica, torna legítima uma ética de defesa do interesse específico e dispensando a necessidade de demonstrar, no debate democrático, que o seu interesse específico corresponde ao interesse coletivo, ao interesse comum, ela fez parte um pouco. Então, a conclusão um pouco sobre isso é que sair da armadilha da renda média, tentarmos iniciar uma jornada que ficará com a geração de vocês na direção de um país desenvolvido, inclui um fortíssimo radicalismo democrático e a exigência de uma ética consequencialista para as políticas de Estado e o comportamento dos chefes de Estado, dos dirigentes de Estado, os costumes. Isso que o Trump está fazendo nos Estados Unidos agora, estão todos acompanhando. E a nossa discussão no Brasil, às vezes as instituições não são afetadas quando a gente olha no sentido mais restrito, mas os costumes fazem parte da democracia, às vezes mais relevantemente do que as instituições. Isso que o Trump está fazendo agora era algo que, se tivesse sido feito há 20 anos, houve um grande retrocesso no costume. Ele seria acusado de traição. Assistimos redes de TV interrompendo o pronunciamento. Paramos de transmitir porque ele está mentindo. Relevante é possível. Diz respeito aos costumes. E aqui, nossos costumes são prejudicados em larga medida pela legitimidade que o interesse corporativo, o interesse de grupo tem, justificando até que decisões baseadas numa ética utilitarista de grupo prevaleçam. Por último, e para terminar, uma última tese, só porque o Edmar está aqui, eu queria dizer, Edmar criou uma expressão, professor Baixa, muitos anos atrás, um importantíssimo livro na história do pensamento econômico do Brasil, sobre a distribuição de renda, chamada Belíndia. O Brasil era uma mistura de Bélgica com Índia. E essa formulação é genial. O Baixa não quis dizer só Bélgica e só Índia. Quis dizer que nós somos uma misturebada desse desenvolvimento global, e pegou dois ótimos exemplos, um pequenininho e um outro grandão. Então, eu queria dizer a vocês também que eu acho que faz parte do olhar para o futuro entender que a cicatriz mais profunda da sociedade brasileira é a desigualdade. Sempre haverá desigualdade, alguma desigualdade, isso é uma grande discussão o tempo todo. O que aumenta mais o bem-estar, se mais eficiência e deixa rolar, ou se políticas Edmar social-democrata, essa expressão está meio fora de voga, mas ainda tem muito conteúdo. Mas, no caso do Brasil, a desigualdade é excessiva. Nós somos, entre os países com uma economia 3% do PIB mundial, mas entre os países que, não vou dizer que a gente já conta, mas que tem um gigantinho no PowerPoint do Edmar, nós somos, talvez só a África do Sul tem uma desigualdade correspondente. Nós somos um país extraordinariamente desigual. Essa desigualdade, se ela não for enfrentada, ela legitima esse corporativismo todo, essa cultura de gangue, essa cultura de grupos. Porque tantos grupos excluídos não precisam formular em termos de pensamento coletivo
eles são tão excluídos que a defesa do seu interesse específico, sindicalista, digamos, prescinde de uma visão mais geral ou serve qualquer cartilhazinha como para a manutenção dos seus privilégios, os grupos, os donos do poder, na expressão de Raimundo Faoro. Então, os desafios de abrir a economia, de ajustarmos fiscalmente o Brasil da situação atual, de uma inserção competitiva na economia global, não é só abrir, é também agirmos, a meritocracia, valorizar o conhecimento, tudo isso não tem como a gente percorrer essas estradas sem que, em paralelo, cada um dos passos seja um passo de enfrentamento da desigualdade brasileira, que é tão assombrosa que nos assombra, incluídos e excluídos, todo santo dia. Obrigado, gente. Só um complemento ao Edmar. Muitíssimo obrigada, professor Sérgio, pela sua fala. Muito obrigada. Nós vamos passar aqui agora para as perguntas. Estou recebendo aqui as perguntas que os meus colegas do PET estão enviando, que foram mandadas pelos nossos ouvintes. Então, uma primeira pergunta. Quais são as perspectivas quanto à abertura econômica no setor de exploração de recursos naturais, em comparação com uma perspectiva direcionada ao desenvolvimento sustentável? E vou fazer um bloco, vou unir essa pergunta com mais uma, se os senhores me permitirem. Quais são os ajustes e rearranjos, tanto no âmbito governamental quanto no âmbito privado, necessários para retomarmos o caminho para o desenvolvimento? Bom, pergunta bem ampla, né? Eu acho que até vai ter oportunidade aí, um pouco o Sérgio tem dedicado boa parte da sua vida a essas questões ecológicas, né, Sérgio? Acho que você podia incluir aí na sua fala. Eu vou deixar isso para você, tá? Toda essa questão. Agora, não há contradição entre exploração de recursos naturais, né, e defesa do meio ambiente, né? Eu acho que o que pode haver, né? Nós, tradicionalmente, né, indústrias extrativistas, né, nós vimos esse desastre que foi Brumadinho, né, com o Vale do Rio Doce, né? Essas indústrias têm, e essas atividades agro-minero-industriais, né, em particular, que mexem com o meio ambiente, né, a gente tem que lidar com elas com uma regulação apropriada, né? Não creio que seja algo que possa deixar simplesmente por conta do setor privado, né? Porque o setor privado não internaliza, né, essas externalidades importantíssimas para nossa vida, nossa cultura, né? Como é a preservação da Amazônia, por exemplo, e direto lá no ponto, né? Então, a questão não é propriamente de escolher entre explorar os recursos naturais, que nós temos tanto, né? E são tão demandados pelo mundo, né? E vão continuar a ser demandados, né? São as vantagens naturais, mas saber explorá-los inteligentemente, né? Pega o país mais rico do mundo hoje, chama Noruega. A Noruega, no começo no final da Segunda Guerra, ele era o piorzinho dos países nórdicos, né? Não é muito ruim ser o piorzinho dos países nórdicos, mas de qualquer jeito, né? E a partir de 69, né, com a descoberta do petróleo do Mar do Norte, né, a Noruega se especializou em petróleo, né? Mas se especializou em petróleo e desenvolveu, ao lado da indústria petrolífera, uma indústria complementar ao petróleo, muito competente, mas para o exterior, né? Atuando aqui no Brasil, né? Inclusive noruegueses, né? Os recursos, né, dessa extração
para fazer um estado de bem-estar social tremendo. Né? Usar os royalties para quê? Né? Para fazer o maior fundo de investimento do mundo, para garantir a aposentadoria de todos os noruegueses. Né? Então, é possível, né? Precisa ter boas instituições, né? Como o Sérgio aí está enfatizando. Né? Aqui, nós vimos o que aconteceu quando deu a bonança do petróleo. Né? Deu uma bonança da corrupção também. Né? Deu o petrolão. Né? Nós caímos na maldição dos recursos naturais aqui, né? Por não ter instituições suficientemente fortes, né, para poder lidar com essa bonança. Né? Então, tem que ter cuidado com isso. Né? Esse é um ponto. Agora, o outro cuidado que precisa ter, né, é essa nossa indústria. Né? Quer dizer, por que a gente consegue exportar recursos naturais e a nossa indústria é essa porcaria? Né? Só consegue exportar para a Argentina. Né? Na hora que a gente faz um acordo de comércio com o México, né, temos que introduzir cotas, né, para impedir que haja uma invasão de carros mexicanos aqui no Brasil. Carro mexicano. Isso é por quê? Né? Por causa dessa coisa, essa indústria voltada para dentro, né, ineficiente, né, e incapaz, né, através do conjunto de interesses que ela foi promovendo. Né? Veja o poder que a indústria tem. Né? Recentemente, teve essa questão sobre a prorrogação da isenção para 17 setores industriais, da isenção do imposto sobre a mão de obra. Né? É uma coisa a ser discutida seriamente, né? Se isso é realmente necessário. Né? A indústria já retomou nesse ponto, né, o nível que tinha antes da pandemia. Né? Não está claro que seja necessário manter esse subsídio. Mas olha o poder do lobby, né? Extraordinário. Né? Todos os meios de comunicação, né, fazendo lobby dessa indústria. Né? Então, nós temos um problema sério. Né? Eu acho que aqui é uma questão de ganharmos consciência. Precisamos ganhar, né, os corações e mentes de vocês, né, que são jovens, né, são o futuro do país, né, que têm uma mentalidade muito mais aberta do que as gerações que eu e Sérgio tivemos que lidar. Né? Nós tivemos que lidar com a ditadura, felizmente vocês não têm que lidar com esse problema. Né? Nós estamos aqui numa democracia vibrante, né? Vamos continuar assim. Né? Vocês estão muito mais integrados no exterior. Né? Eu sou o primeiro PhD em economia do Brasil. No meu tempo, não tinha PhD aqui no Brasil. Né? Hoje, entendeu? Os economistas estão aí integrados no mundo, né? Publicando internacionalmente. Então, é outra mentalidade. Né? Essa geração nova está preparada, né, para lidar com o mundo. Né? Nós precisamos fazer que a nossa indústria também esteja. Sérgio. Eu gostaria de comentar pelo lado ecológico, mas eu acho que o Edmar já respondeu essa parte também. Tudo, e tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando, é uma questão de regulação, e de uma regulação que seja efetivamente cumprida. Muito mais do que se é capital estrangeiro ou capital nacional sob formas ilegais e grilagem, coisas desse tipo. Vamos ver o exemplo da mineração. Uma empresa estrangeira minerando na Amazônia vai começar nos dias de hoje, com a demanda dos principais grupos gestores de investidores do mundo, demandando que os investimentos sejam ESG, Environmental Social Governance, mas essencialmente preocupados com duas coisas: risco climático, porque já não tem mais tempo para phasing out, para aterrissagem suave, então pode haver ativos, podem micar, o mercado antecipa a precificação. Então, ativos muito... A maior empresa do mundo pode valer zero em pouco tempo. Eu dito de outra maneira, a Tesla vale mais do que a General Motors. Então, uma transição para uma economia com preços muito diferentes da de hoje,
estrutura geral de preços relativos da economia de mercado global bem distinta, porque carbono será precificado e a intensidade de carbono em cada coisa, cada empresa, cada material, cada combustível, cada uso de território, cada cidade, cada matriz energética é muito diferente uma para a outra, e a competitividade relativa muda totalmente. A outra razão pela qual os gestores estão... Então, essa é a principal razão, risco climático. A outra é que uma empresa pode ser, no passado, uma empresa enfrentava uma crise de reputação gravíssima, descobria-se que um fornecedor dela tinha 60 crianças escravas no Sudeste Asiático e 10 tinham morrido. Por mais dramático que fosse, dava tempo de montar um gabinete de crise, contratar uma empresa especializada em gestão de risco, outra em comunicação estratégica. Hoje não dá mais, você é cancelado. Quando eu estava contra a ditadura militar, a gente podia ser preso, ser sequestrado, torturado, morto. Agora a gente pode também ser cancelado. E uma empresa pode ser cancelada da noite para o dia. Então, imaginar que uma empresa estrangeira vai se arriscar é muito pouco provável, embora existam empresas estrangeiras de todo tipo. Mas se ela se arriscar, os holofotes em cima dela vão ser enormes. Uma empresa brasileira também. Mas o garimpo ilegal, não, já que você usou a expressão de exploração de recursos minerários, perguntou especificamente. E a Amazônia está sendo devastada por garimpo ilegal. Então, não é tanto uma questão de quem é o ator, é mais uma questão de enforcement, uma questão de regulação, de que a regulação valha, de que a norma geral, e aí tem que ter relatório de impacto ambiental, autorização do IBAMA, que a norma geral seja para valer. Não é porque o Estado não consegue impor essa regulação de uma maneira efetiva, é porque as perspectivas de punição para quem rompe com ela são muito baixas. Mas baixas aqui no sentido, obviamente, não tem nada, não é, são muito pequenas. Mas eu queria só aproveitar para dizer também o seguinte, para sair da armadilha da renda média, para tempos presentes das coisas futuras, aproveitar a pergunta, ele diz o seguinte, para sair da armadilha da renda média, nós sabemos qual é o caminho. É conhecimento, educação. A elite brasileira tem um conhecimento em ciências e matemática bastante. Resultado do PISA internacional, a elite brasileira se sai pior em relação às elites de outros países do que a média da população. Claro que as desigualdades explicam a parte disso, a nossa elite também inclui faixas de renda menores, 5% mais ricos, alguma coisa assim. Mas conhecimento. Só que isso leva tempo, isso leva uma geração. Aí Deus, que é brasileiro, nos deu um atalho. O atalho, e obviamente eu posso estar errado aqui, um paper com o Zé Lida Veiga e o Sérgio Abrantes sobre isso, a gente escreveu uns anos atrás. O atalho é a transição que o mundo tem que fazer para a economia de baixo carbono. Tem que fazer e tem que fazer agora, é imperativo. Os custos de não fazer são incomensuravelmente maiores sobre qualquer aspecto, PIB, bem-estar, pobreza, desigualdade, migração, paz, qualquer aspecto. Os custos de não agir são muito, mas incomensuravelmente maiores do que de agir. Mas o mercado não tem motivo nenhum para agir porque os preços não refletem esse bem público, essa externalidade negativa, esquentar o planeta. Como está ficando gravíssimo, em algum momento isso será feito. O Brasil é o único país do mundo que, se o mundo vai na direção do baixo carbono, a nossa inserção competitiva na economia global, ponto que o professor Baixo enfatizou, ela é muito favorecida se a gente soubesse planejar e soubesse organizar e caminhar nessa direção. Sou o único país do mundo que pode ter uma matriz energética 100% renovável a custo muito baixo. Nós já ficamos para trás em relação até a Portugal, tá? Mas o custo para fazer isso no Brasil é muito baixo, é que as instituições não... E a falta de conhecimento não é só a matriz energética, é a infraestrutura. A infraestrutura brasileira é custo Brasil na veia, ela é muito ruim, é improdutiva, é não competitiva. Temos que
privatizar, fazer concessões, fazer não sei o quê, investimento público também em algumas áreas. Se não for feito a baixo carbono, é o mesmo que jogar tudo fora. Vai ser custo Brasil daqui a 10 anos. Se fizer a baixo carbono, o Brasil ganha competitividade. Então, nós estamos, porque para nós é mais fácil de fazer isso do que... E, enquanto isso, somos um país de tamanho continental que transporta carga com caminhão a diesel. Então, nós estamos com uma oportunidade gigante na nossa frente, no momento que para o mundo inteiro isso é crise, para nós é oportunidade, talvez o único país do mundo. Mas exige o quê? Instituições, conhecimento e capacidade dos múltiplos interesses particulares, é assim que é a sociedade de mercado, se componham no confronto democrático de forma a gente poder embicar nessa direção. Nós não somos capazes disso, nosso conhecimento nega todas essas questões. O governo brasileiro atualmente, agora eu sou obrigado a falar nesses termos, ele mais ou menos pensa que o desenvolvimento da Amazônia é como se no Antigo Egito, numa seca, as cabras começassem a emagrecer e alguém achasse que desenvolvimento era alimentar as cabras com os livros da Biblioteca de Alexandria. É dessa forma que estão pensando o desenvolvimento da Amazônia. Que o desenvolvimento da Amazônia é século XXI, é biologia sintética, são moléculas, enzimas, é o maior reservatório genômico do mundo. Biologia sintética é tão importante quanto algoritmos de inteligência artificial, impressoras 3D, comunicações online, ou mais, vai mudar o mundo completamente. Nós temos o maior reservatório genômico do mundo, era nisso que a gente tinha que estar apostando e na sua biodiversidade. Então, esse é um exemplo. Por que a gente não faz isso, não avança nessa direção na Amazônia? Ignorância, como disse o Obama, não faz bem a ninguém. Então, é falta de conhecimento para o século XXI. E 2, interesses. A Amazônia sendo um espaço em aberto, você não olha só para a taxa de retorno. Ali você tem uma oportunidade de meter a mão, de refazer um ativo, uma coisa que não era tua virar um ativo teu. Grilar terras ou extrair coisas de forma ilegal, ouro, madeira. Então, não é uma coisa, é uma chance que você está ali, não tem nada, e se você fizer tudo fora da lei, direito, mas no acerto dos grupos, tu mete a mão num negócio. Então, são as duas razões que a gente justamente vinha discutindo antes. Muito obrigada, professores. Uma próxima pergunta que nós recebemos aqui foi originalmente formulada diretamente ao professor Bessermann, mas, é claro, os senhores, por favor, fiquem à vontade para responder da forma que melhor encontrarem. A pergunta é o seguinte: professor Bessermann, o senhor não acha que, além do protecionismo originário das relações do mundo da casa, também o racismo e o machismo, gestados historicamente na casa, complicam e mesmo bloqueiam a construção da nossa democracia, o mundo da rua? 100% de acordo. Sou ligado ao movimento negro, ao candomblé, essas coisas, participo ativamente. O racismo estrutural do Brasil é inacreditavelmente maior que nos Estados Unidos. O Brasil tem miscigenação, Gilberto Freire, etc. Escuta, se nos Estados Unidos dezenas de milhares de jovens negros fossem assassinados todos os anos, não tinha nem eleição. Ok, tem um racismo estrutural fortíssimo lá. Olha o George Floyd, todo mundo ficou chorando. Eu chorei quando vi aquela imagem. No Brasil, dezenas de milhares de jovens negros e pobres são assassinados pela polícia, inclusive, principalmente, todos os anos. Milhares e milhares. Agora, não apenas do ponto de vista da democracia e das instituições. A força do Brasil, não apenas em soft power, o Gilmar podia nos falar muito disso, não apenas em soft power, na imagem que a gente tem do mundo, mas hoje, cada vez mais, a gente sabe que diversidade é uma força. Eu sempre fui muito ligado em biologia, história natural, desde muito jovem, fazer economia, mas já era conectado. E a gente sabe que diversidade é uma força, resiliência depende de diversidade. É a resiliência da natureza. E hoje, no mundo, se discute isso. Uma empresa com mais mulheres em postos de comando não está só sendo mais justa, não. Ela se torna mais eficiente. Diversidade é uma força.
E essa é uma tremenda força do Brasil, é um potencial para o nosso desenvolvimento, seja em termos de valorização do que nós somos, da nossa marca, da nossa reputação no mundo, seja em termos da nossa capacidade de produzir de maneira eficiente, competitiva para todo mundo. Então, estou 100% de acordo. Agora, não posso deixar de dizer a última frase. Mesmo que não estivesse de acordo, e a democracia e o desenvolvimento brasileiro não tivesse nada a ver com isso, azar, porque o racismo estrutural e a homofobia, ou a misoginia, ou etc., são questões do espírito mais relevantes até do que essas questões concretas. %100% de acordo. Muito obrigada. E passando para mais um bloco de perguntas, agora acho que também são duas, mas que se alinham bastante, que juntam um pouco o olhar do futuro com o olhar do nosso presente mesmo, sobre o momento que nós estamos vivendo agora com o coronavírus. O que os senhores diriam sobre a administração econômica que nós tivemos e que nós estamos tendo durante esse período? E uma segunda pergunta relacionada, o que os senhores diriam que seriam as principais transformações, as principais mudanças estruturais que a pandemia vai trazer, ou pelas quais nós vamos passar no momento pós-pandemia? O que os senhores enxergam como mudanças estruturais mais duradouras que vão se prolongar mesmo após esse momento da pandemia? Gilmar. Eu preferia não comentar sobre questões do atual governo. Francamente, eu tenho... Por favor, leia a entrevista que eu dei na revista Veja 2 semanas atrás. Tudo que eu tinha para dizer a respeito de Bolsonaro e Paulo Guedes está dito lá. Né? Acho que melhor não entrar por esse caminho, não. Eu acho que é horrível. Né? Acho que é horrível, acho que é um desastre. Acho que é uma desgraça para o Brasil. Né? Vou, nesses próximos 2 anos, colocar todos os meus esforços aí como agente público para a gente ter, e na eleição de 2022, uma opção de centro, né? Liberal progressista, né? Para enfrentar de uma maneira realista, né? E progressista essas dificuldades que o país enfrenta. Né? Quanto ao coronavírus, né? Essa acho uma coisa que é fascinante, né? Porque primeiro foi essa transição para uma economia da internet, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Estaríamos fazendo pessoalmente, né? Talvez houvesse até dificuldade, né? Ontem, né? Nós fizemos um seminário aí, agora tem a Casa das Garças aqui no Rio, né? Em São Paulo tem o CDPP, nós estamos fazendo seminários conjuntos, né? Discutindo questão. Antes de ontem, fizemos um seminário com o governador do Ceará e o governador de Goiás, o governador do Ceará do PT, o governador de Goiás do DEM, né? Então, eu acho que tem essa oportunidade, né? De repente, a gente descobrir uma maneira de comunicar, né? Que, embora seja muito ruim, né? Vou ter que desligar aqui, deixar a companhia de vocês, né? E procurar aqui tomar um cafezinho sozinho, né? Enfim. Essa parte é muito ruim, né? Da perda da sociabilidade, né? Para vocês, então, que são jovens, imagino como é que está sendo difícil, né? Mas tem essa questão, nós estamos descobrindo um caminho novo, né? Um potencial de aumento da produtividade extraordinário, né? Especialmente agora, se a gente conseguir resolver o 5G de uma maneira favorável, né? Os japoneses estão lá desenvolvendo novas tecnologias que vão nos permitir ter menos preocupação com essa questão de ataques cibernéticos, né? Proteção de dados, enfim. Essa é uma área, né, que... Então, eu acho que tem, para a humanidade como um todo, né, quer dizer, de repente se abriu um mundo novo. Né? Agora, vai ter essa questão, né? Vamos ter que nos adaptar tecnologicamente, né? Pessoas têm mais dificuldade,
né? As pessoas mais velhas vão ter mais problemas. Tem um problema de acesso, né? Acho que aí, nessa questão da desigualdade, né, vai ser o número 1. Né? Como é que a gente garante a única... Nós conseguimos fazer isso no SUS, né? Bom, agora temos que fazer isso na tecnologia, né? Quer dizer, vindo 5G, mas vindo 5G para todo mundo, né? E garantir que haja um sistema de subsídios cruzados adequados para que todo mundo possa ter acesso a essa tecnologia. E depois adequar o sistema educacional brasileiro para essa novidade, né? E trazer isso, né? E, de repente, o mundo se abre para nós. Eu estava falando que fizemos esse seminário aí, Casa das Garças e CDPP, estão fazendo toda semana, né? Mas estão trazendo semanas atrás trouxemos a secretária de Fazenda, as 2 secretárias de Fazenda do Brasil, tanto que acontece de Ceará e de Goiás também, né? Mas estão trazendo também economistas que a gente conhece do mundo inteiro, né? Para fazer seminários, né? Então tem essa abertura, eu acho extraordinária. Agora vai ter uma mudança para ninguém poder feito na estrutura dos empregos, né? E isso vai requerer esse processo dessa transição, né, para esse mundo novo, vai deixar muita gente para trás, né? Então, como é que a gente vai lidar com essa questão? Eu acho um problema de extraordinária importância, né? Para como é que vamos aproveitar essa oportunidade, esse salto tecnológico, né? Mas vamos trazer todo mundo junto, né? Acho que esse que é um enorme desafio que a gente tem para frente. Amanda, eu vou fazer um comentário, mas eu estou aqui com um constrangimento. Infelizmente, me surgiu um compromisso profissional. Caiu? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, professor. E eu, infelizmente, vou ter que pedir licença depois de responder essa pergunta. Amanda, desculpem, mas eu tenho realmente que sair. Sem problemas, nós entendemos perfeitamente. Bom, eu não tenho nada a acrescentar ao que o professor Baixa disse. Recomendo que leiam a entrevista na Veja para as questões da política econômica, das decisões que foram tomadas e, mais importante ainda, as decisões que terão que ser tomadas nos próximos anos no Brasil, não só nos 2 anos pela frente, que não dá para crer que... Então, compartilho em 100%. Sobre a pandemia, também compartilho, mas eu acho que gostaria de dizer uma coisa. Pandemias nem sempre são vetores. Primeiro que tem gente que tem uma visão aí de que nós estamos pagando o preço de um desenvolvimento. A história é sempre complexa. Vamos com calma. O Sapiens tem 300 mil anos. Há 4 anos atrás eu diria 200 mil, mas hoje a gente sabe que 300 mil. Descobrimos lá na Etiópia. Todas as gerações de Sapiens, até dos meus pais, viveram com a certeza de que a peste chegaria. Mais de uma vez. Sob a forma de uma epidemia ou de uma pandemia do mundo da época. Império Romano, Impérios Asiáticos e outros. Todos nós, todos os humanos, cada ano a gente rezava a Deus para agradecer que aquele ano não teve peste. No ano seguinte, a gente agradecia a Deus que não teve peste, mas a gente sabia que a peste, a epidemia, ocasionalmente a pandemia, viria e, no nosso tempo de vida, poderia nos levar pessoas queridas, pessoas da aldeia, da rua, do trabalho. Ou, a partir... Meus pais nasceram em 1930 e 1932. A pandemia anterior foi a de 1918, da influenza, né? Da gripe chamada injustamente espanhola, nasceu no Kansas. Só dali em diante é que isso acabou, porque surgiram os antibióticos, porque houve a própria experiência globalmente com a influenza de 18, medidas de restrição
ao contato social, a gente aprendeu um monte de coisa, dali em diante saiu, parecia que não vinha mais. Então, não é tanto uma condenação. Por outro lado, a gente sabe que viria uma pandemia desde o início desse século. Não tem futurologia nenhuma, não. Era pegar os modelos epidemiológicos antigos e aplicar o grau de contato humano existente no planeta no ano 2000. Todo mundo viajando para Nova York, claro, não sei o que, à toa que o centro da epidemia é sempre São Paulo, Nova York, não sei o que, são os aeroportos. Era só botar ali para saber que se surgisse um agente contagioso, muito contagioso, nós teríamos uma pandemia, porque o fator de contágio seria muito grande e rápido no mundo. E tivemos muitos avisos, H1N1, MERS, SARS-1, o Ebola, já imaginou se o Ebola fosse contagioso? Até que surgiu coronavírus 19, e deu. Então, tem um lado, sim, mas o lado não é essas coisas assim, vagas, o lado é da ignorância e da incapacidade do mundo de ter algum tipo de governança global. Não é governo mundial, não, tá? Eu prefiro morrer frito nas chamas do aquecimento global. Imagina quem a gente elege aí com um governo mundial, um maluco desse aí. Uma governança, desafio global pode ser enfrentado globalmente. Então, a sociedade tem um preço a pagar assim por não ter agido. A gente sabia que vinha. Em 6 meses, a pesquisa da doença não tem ainda vacina, vai ter já. Qualquer uma antes levava 5 anos, no mínimo. Não tem remédio, mas os tratamentos já mudaram completamente. Ficar doente hoje tem nada a ver com ficar doente 5 meses atrás, mas nada a ver. E a taxa de letalidade reflete isso em qualquer lugar do mundo. A gente sabe usar os corticoides, etc. Já imaginou se a gente tivesse, ninguém podia imaginar o coronavírus, mas se a gente tivesse aplicado dinheiro desses 20 anos, 2000 a 2020, em muita biotecnologia, pesquisa virótica, pesquisa de não sei o quê, 100 caças de destruição F-35, Gripen, etc., não tivessem deixado de ser produzidos e esse dinheiro aplicado em pesquisa virótica, estamos com 1 milhão de mortes no mundo, jamais que isso, eram centenas e centenas de milhares de pessoas que não teriam morrido. Então, isso é meio estranho, uma sociedade que sabe, aquela piadinha, né? Vê a casca de banana ali na frente e diz, ai Jesus, lá vou eu a me estabacar outra vez. E vai andando e se estabaca. Essa pandemias não necessariamente são vetores de transformação da história. A de 1918 não foi. O declínio do Império Britânico, com o fim do padrão ouro, a Revolução Soviética e a Primeira Guerra Mundial foram muito mais. Ninguém nem lembra de 1918 como, na economia, parece uma baita recessão, com recuperação rápida também, mas não como mudança da história. Já a peste negra, abreviou o final da Idade Média e acelerou a chegada do Renascimento. Depende do contexto histórico. Essa que estamos vivendo, ela chega ao mundo com muitas questões represadas, questões históricas profundas. O exemplo de saber que vem uma pandemia e não fazer nada é um pouco isso, mas o principal é a crise climática, que é o assunto mais importante na economia, na sociabilidade, tudo longe. Crise climática comparado à pandemia do Covid-19 é, claro que diluído no tempo, mas não dá nem para comparar um evento com o outro em termos de grandiosidade, de impacto, vou dizer assim. É crise climática, se nós vamos dividir ou não em mais de uma espécie, que ocorrerá se não houver regulação. Será absolutamente inevitável, é só pensar 2 minutos, o que a biologia sintética pode fazer hoje. São decisões que exigem governança global e que estavam conhecimento e que estão represadas, não estão sendo, são negadas no negacionismo 1.0, não existe. E são negadas no negacionismo 2.0. Ok, existe, é muito grave, vou ver o que dá para fazer. E o tempo passa e não se faz nada. De verdade, faz na margem. Então, essa pandemia, acho que ela funciona um pouco como um raio que ilumina uma noite escura. Destrói patrimônio, vida, etc. Mas também dá o relâmpago e a própria fagulha do raio. Se não tiver nada para assistir, nada desconhecido da noite escura, não acontece nada. Você olhou, tal, era o que eu esperava ver mesmo.
Se, de repente, vem essa experiência emocional e existencial compartilhada pela primeira vez na história da humanidade, 7 bilhões de pessoas, eu tenho, pode ser wishful thinking, pode ser meu desejo, mas eu tenho uma sensação assim que ela funciona, não no estado, a história não é assim, mas como o menino gritando do rei Tanu naquela fábula. Questões que estão represadas, como a crise climática, como esse iliberalismo, essa corcova da história que começa a acabar hoje, esse nacionalismo xenófobos espalhados por aí, vocês são todos, a geração de vocês, a cabeça já é global. Não tem um jovem britânico, o Brexit, quando ele acordou e viu que o Brexit tinha vencido, ele nem entendia o que estava acontecendo. Como assim? Um cara de Londres tem muito mais relação com Amsterdã do que com Glasgow. Eles nem entendiam o que está, só que não foram votar, né? Isso é que vocês não podem deixar de fazer. Tem que... É uma frase de Platão muito importante, tá? Tem nada demais não gostar de política. Mas os que não gostam de política estarão condenados a ser governados pelos que gostam de política. E está na hora. A pandemia ilumina essas coisas todas. E, nesse sentido, talvez ela acelere transições históricas globais, como essas que o professor Baixa colocou, e muitas outras sobre todas as dimensões da vida social. Obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio. Já vou adiantar os meus agradecimentos ao senhor, porque o senhor disse que teria que sair. Muito obrigada por dedicar o seu tempo aqui conosco hoje, por todo o conhecimento que o senhor passou para a gente. Foi realmente uma honra e um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a vocês e um abraço enorme, muito afetuoso ao Edmar Baixa. Hoje eu posso falar Edmar Baixa. Obrigado, Sérgio. Você também. Prazer estar com você aqui hoje. Um beijo, gente. Tchau. Professor Edmar, nós temos aqui mais uma pergunta. É a nossa última pergunta. Do ponto de vista de internacionalização da economia, quais seriam os acertos até agora e quais seriam as medidas necessárias para, finalmente, consolidar o processo de integração regional da América do Sul? Eu acho que nós temos que pensar grande, né? Eu acho que integrar a América do Sul era um projeto, né? Professor Edmar, o seu som travou aqui para a gente. Acho que ele caiu da reunião, deixa eu ver. Não, está aqui ainda, por enquanto. Fone, por enquanto, que está fechado. Ok, qual que era a pergunta mesmo? Eu fiquei aqui tão metido com essa tecnologia aqui. Que era? Sem problema, vou repetir aqui. Do ponto de vista de internacionalização claro. Da economia... eu acho que nós temos que pensar grande, né? Eu acho que é importante, claro, integrar-se com os vizinhos, né? É importante integrar-se melhor, inclusive dentro do país, né? Como o Sérgio falou, quer dizer, essa coisa de a gente estar usando o caminhão movido a diesel, né? Num país de dimensões continentais e até hoje não ter desenvolvido um processo de conexões ferroviárias, né? Suficientemente forte, né? E temos um problema também aqui com esse sistema tributário maluco que a gente tem, né? Com esses 27 ICMS, né? Dificultando tremendamente a questão do comércio intra-estados, aqui, entre os estados no Brasil, né? Então, a gente tem que pensar em 3 níveis, né? Quer dizer, como nos integrarmos melhor uns aos outros aqui dentro, como melhor nos integrarmos aos nossos vizinhos, né? E também como integrarmos ao mundo desenvolvido, né? Porque é lá que a tecnologia está, né?
E a gente precisa trazer para cá a melhor tecnologia que existe no mundo, né? E precisamos dar às nossas empresas, né, condições de ter um mercado amplo para que elas possam desenvolver economias de escala, né? E temos que colocá-las também em regime de concorrência, né? Para que elas tenham que sair correndo atrás para se manter, né? E não se garantindo através das benesses governamentais via maluquices como Zona Franca de Manaus e coisas do estilo, né? Então, há muito o que fazer, né? E há muito... é um lobby tremendo, né? Porque esse é um lobby com... Entendeu? Essa é a gente que tem grana, né? Essa é a gente que tem acesso aos meios de comunicação, né? E há muita justificada, né, preocupação com questões relacionadas ao corporativismo no funcionalismo público, né? Compartilho integralmente as preocupações nesse sentido, né? Mas nós temos também que pensar como é que a gente lida com o corporativismo no setor privado, né? Vocês aí, né, que vão fazer o concurso para a OAB daqui a uns anos, né? E depois vão lá, né? Sabe que a OAB é um dos lobbies, né, mais fortes que existe no país para impedir a internacionalização do conhecimento jurídico do país, né? De impedir acesso de empresas internacionais no nosso mercado interno, né? Também quer, está querendo manter a sua igrejinha aqui dentro, né? A gente tem que romper isso, né? Tem todo um longo processo, né? Engenharia, empresas de engenharia, é a mesma coisa, né? Não é só a indústria, não, também o setor serviços, né? E mesmo na agricultura, né? É engraçado essa questão, nós temos uma agricultura tão potente, tão competitiva, né? E o presidente Bolsonaro não quer deixar a gente importar banana do Equador, né? Não é inacreditável, né? E vocês sabem que, apesar de a gente estar há 150 anos, 200 anos, como o maior produtor de café do mundo, até hoje a gente não está proibido importar café arábica aqui no Brasil, né? É uma coisa extraordinária, né? Então, o protecionismo, essa ideia, né, do mercado interno, né, que vão proteger. Tem um economista argentino lá dos anos 60, né, que tem uma frase, é lindo, né, mesmo porque o espanhol é maravilhoso, uma língua maravilhosa, vivir com o nuestro, né? Vamos viver com o que a gente tem, né? Não é isso hoje, né? A gente tem que mudar a cabeça, né? E está na mão de vocês, né? Eu tenho aí desde alguns anos agora que eu tenho batido nessa tecla todo dia, né? Inclusive hoje com vocês aqui, né? Para tentar atrair as mentes, né? E os corações, né? Porque aqui o grande embate não é nem ideológico entre esquerda e direita, não tem nada a ver com isso, né? Realmente como é que a gente combate esse extraordinário corporativismo, né? Porque, entendeu? Não mexe com o meu que eu não mexo com o seu, né? Não abre o meu mercado, eu colaboro para não deixar abrir o seu também, né? E vamos todos aqui manter-nos nesse nível de mediocridade que o país está cada vez mais se afundando. Muito obrigada, professora Edmar. Eu queria agradecer muitíssimo pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, participado desse evento conosco, ainda que de forma virtual. E assim nós vamos encerrar o nosso evento da semana de 130 anos do Brasil Republicano, Ecos do Passado e Olhares para o Futuro. Então, muito obrigada, professor, por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco hoje, principalmente de uma forma tão palpável, especialmente porque aqui nós somos majoritariamente da área do direito, né? Então, muito obrigada mesmo por toda a sua exposição. Prazer. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigada.